Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Vanessa, como vocês já me conhecem. Estamos aí para mais uma aula de História. Então, nós estamos aí na 15ª apostila. Vamos dar continuidade aí ao que já aprendemos nas aulas anteriores. E também hoje nós temos aí uma ligação entre a nossa aula de Geografia e História, que estão falando aí de conteúdos parecidíssimos, né? E um vai ajudar a compreender o outro, ok? Então, na nossa aula de História hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre a economia do Paraná, a economia do nosso estado. Mas antes, né? Quando eu falo a palavra economia, o que será que vem à mente de vocês? A palavrinha economia, ela quer dizer assim, que é um controle, né, para evitar desperdícios em qualquer serviço ou em qualquer atividade. Muitas vezes economia é economia de dinheiro, então tudo ali vai englobar, vai influenciar uma coisa a outra, certo? Então os setores da economia, eles são estágios, né, para que vocês possam entender melhor. São estágios pelos quais os produtos eles passam, né, de um ciclo, dentro de um ciclo econômico. Ele engloba várias etapas até chegar ao nosso consumo, né? Então ele passa por várias etapas até ele chegar para o consumo, certo? E eles são divididos aí em 3 etapas. Nós vamos conhecer elas, ok? Que é os setores primário, secundário e terciário. E qual é a função de cada um e quais atividades estão aí alocadas a cada um desses setores, ok? Então vamos lá, acompanha a professora aí na leitura dos textos. Então temos aqui, atividades econômicas do estado do Paraná. São bastante variadas, ou seja, são várias, né? São muitas atividades que o nosso estado ele produz. Por causa disso, ele consegue se enquadrar entre os estados de melhores economias, ou seja, os mais ricos. Por isso que eu falei que a palavrinha economia, ela é o controle, ela tem a ver aí com o dinheiro, porque é o que movimenta o nosso estado, o nosso país, é a economia. A economia paranaense ela está alicerçada na agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e a indústria, certo? Então vamos conhecer agora os setores da economia. Aqui são 3 setores, no caso do nosso país, né? Porque ele gira em torno aí desses 3 setores da economia, que é como eu expliquei para vocês. É o processo aí que todos os produtos eles precisam passar até chegar ao consumo, ok? Então temos aqui o setor primário, né? Eu já trouxe para vocês uma imagem, né? Então já vamos fazer uma leitura dessa imagem. O que será que a gente consegue ver nessa imagem, né? Nós temos aqui uma lavoura, né? Temos animais, né? O gado. Aqui está representando que paisagem? Será que é campo? Será que é cidade? Né? Está representando aqui o campo, que é onde acontece ali o setor primário, que é onde dá início a tudo. Vamos ler e entender um pouquinho o que quer dizer. São exemplos de atividades do setor primário, a agricultura e a pecuária, bem como o extrativismo vegetal, animal e mineral. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é cada atividade aqui desse setor primário, né? Vamos entender um pouquinho sobre a agricultura, pecuária e o extrativismo, né? Que está aí separado entre vegetal, animal e mineral, certo? Então, a agricultura. O solo paranaense ele é fértil, favorecendo a atividade agrícola. O estado produz uma grande variedade de culturas. Se destaca como importante produtor de trigo, milho, soja, algodão e café. Então, a agricultura é a plantação, né? Lá o início, né, do alimento lá, para que daí ele dê sequência aí nas transformações. A pecuária também é uma atividade importante aí no nosso estado, faz parte da nossa economia. Na atividade pastoril, a criação de bovinos se destaca, contendo um numeroso rebanho, além de ser um grande produtor de suíno, destaca-se também a produção leiteira, de ovos, de bichos da seda e entre outros. Então, aqui nós estamos falando do nosso estado do Paraná. Então, ele se destaca aí nesses quesitos aí dos setores, ok? A mineração. Mineração. O solo paranaense ele abriga enormes e diversificadas jazidas de minérios. Os principais são ouro, cobre, minerais nobres, além de outros como areia, argila, calcário, o caule, dolomita, talco, granitos, mármore, chumbo e ferro.
E daí temos o extrativismo vegetal. Esse tipo de atividade consiste em retirar da natureza itens vegetais com fins econômicos, né, com fins de venda. E temos aí, né, os pinheiros paranaenses, que tem um nome deles aqui, que é a araucária, né, o nome científico, né, dos pinheiros paranaenses, que são aí como se fosse um símbolo do nosso estado, né, essas árvores aí nativas. E aqui temos o setor secundário. Então, olha a imagem, né, que a professora está trazendo para vocês. O que vocês conseguem observar nessa imagem? Aqui está a parte da indústria. Então, o setor secundário, ele consiste na industrialização. Então, o setor secundário é aquele no qual os recursos naturais ou a matéria-prima são transformados em outros produtos. Os produtos feitos por esse setor podem servir diretamente ao comércio como base para outras atividades industriais. A construção civil também se enquadra nesse setor econômico. Então, vamos entender aqui o que é a indústria. Curitiba concentra uma cidade industrial que atua na indústria automobilística, metal, mecânica, cimento, cerâmica, montagem de máquinas, tecidos, frigorífico, além das agroindústrias, que transformam produtos primários como a soja, milho, carne, suína e madeira. E o Parque Industrial Paranaense reúne aproximadamente 24 mil empresas, que geram resultados que superam a média nacional no ramo, no caso no ramo da indústria, né? Então a gente citou Curitiba aí porque ela é a capital do Paraná, né? A capital do nosso estado, uma cidade aí forte nessa questão econômica aí do nosso estado do Paraná, certo? Então aqui a gente explorou um pouquinho do setor secundário, sabe? Que é as indústrias, ok? Que é lá onde vai passar pelo processo da transformação. E aqui nós temos o setor terciário. Observem essa imagem agora. O setor terciário, ele é extenso, né? Ele é variado. Muitas coisas aqui eu vou explicar para vocês, né? Essa questão do setor terciário, porque ele também entra as prestações de serviços. O que são essas prestações de serviços? No meu caso, sou professora. Eu estou prestando um serviço, então eu me enquadro aí no setor terciário, na questão econômica. Os médicos, né, também entram nesse setor terciário. Então, aqui na imagem, voltando para a imagem agora, vamos compreender melhor. Temos aqui as lojas, né, uma boutique, poderia ter aqui também nessa imagem aqui o supermercado, como eu já expliquei lá na aula de geografia, porque aqui é o setor onde as pessoas vão consumir já o produto pronto, né? Então aqui ele já passou, ele saiu lá da matéria-prima, né? Que era o setor primário, que era o início lá da agricultura, onde ele veio, lá de onde foi extraída a matéria-prima para fazer determinado material. Passou pela transformação, que é a parte da secundária, né? O setor secundário, que é a indústria, né? Que é a fabricação, a transformação, e veio para o setor terciário, que é a parte onde é o comércio, o consumo, né? Então, é onde a gente vai comprar já o material pronto, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre o setor terciário. O setor terciário é aquele que envolve as atividades de comercialização de bens e prestação de serviços, como eu já citei, né? No caso da minha profissão, os médicos, enfermeiros e entre outros. O setor terciário é o que mais gera emprego no Brasil. É uma área bastante abrangente da economia que vai desde a venda dos produtos diversos até a oferta de serviços aos consumidores. Então, olha para você ver como que ela é diversificada. Então, ela vai trabalhar ali nas lojas, as vendas externas. Então, ela é ali onde é a liberada, né? É onde o que importa é a venda, a comercialização, né? Então, esse setor terciário ele vai envolver muitas profissões, aí, como o vendedor, o lojista, o pessoal que trabalha no mercado, no meu caso, que são as prestações de serviço, né? Professor, médico, veterinário e entre outras profissões, como eu já havia dito, certo? Agora nós vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Faça a correspondência. Então, aqui vocês irão fazer a leitura de imagens, né? Todo aqui a gente está trabalhando com imagens. Como vocês já sabem agora, as características aí do setor primário, setor secundário e do setor terciário, vocês vão fazer a correspondência. O que é essa correspondência? Vocês têm aqui 3 imagens, certo? E aqui você tem setor primário, ele está, né, com o número 1, né? Ele está sendo representado pelo número 1.
o setor secundário pelo número 2, ok? E o terciário pelo número 3, ok? O que vocês irão fazer? Vocês irão analisar essas imagens abaixo. Aí tem o parênteses aqui para vocês colocarem. Se vocês observarem essa imagem e acharem que ela vai se enquadrar aqui no setor primário, vocês colocarão número 1. Se for o secundário, número 2, terciário, número 3. Mas analisem as imagens de acordo com o que a professora explicou para vocês, certo? Se for necessário, retome os textos, né? Façam a leitura novamente para resolver essa atividade, mas está bem simples e com os desenhos vocês irão entender os setores da economia do nosso estado, né? E do Brasil aí também. E aqui tem uma atividadezinha. Encontre no caça-palavras os setores econômicos do Paraná. Então, vocês vão procurar aí os setores econômicos do nosso estado nesse caça-palavras aí, certo? Então, essa aula nossa de história, complementando a aula de geografia, ela fala aí sobre os setores da economia e abrangendo mais o nosso estado. E a importância aí de conhecermos essa questão econômica aí do nosso estado, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tenham aproveitado, aprendido bastante. E qualquer dúvida, procurem o professor de vocês lá no grupo do WhatsApp, certo? Tchau, tchau, até mais, fiquem bem, até a próxima. Olá, alunos, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Voltamos com mais uma aula de matemática da semana. Pegue sua apostila, seu material, né? O que você achar necessário, higienize as mãos e vamos lá para mais uma aula, tá? Nessa atividade de hoje, nós temos uma tabelinha para ser analisada. Então, vamos lá. Atividade de matemática. Observe na tabela abaixo a quantidade de salgados vendidos em uma lanchonete nos 4 primeiros meses do ano passado. Depois responda as questões. Então, observem aqui que essa tabelinha possui alguns dados importantes. Olha só. Então, aqui ao lado, nós temos a descrição de alguns salgados, né? Empada, pastel, coxinha. Temos aqui o mês de janeiro, fevereiro, março e abril. E abaixo nós temos algumas quantidades, tá? Então, vamos lá. Em janeiro, foram vendidos 689 empadas, 274 pastéis e 176 coxinhas. Em fevereiro, 423 empadas, 392 pastéis e 287 coxinhas. Em março, 541 empadas, 745 pastéis e 332 coxinhas. Em abril, 364 empadas, 593 pastéis e 441 coxinhas. Então, aqui nós temos essas informações. Abaixo, vamos responder as perguntinhas. Olha só. Na letra A, escreva qual foi o salgado mais vendido em cada um dos meses apresentados na tabela. Então, vocês vão olhar aqui em cada mês e marcar aqui qual foi o salgado mais vendido em janeiro, o salgado mais vendido em fevereiro, em março e em abril. Na letra B, em relação às empadas, quantos pastéis a mais foram vendidos no mês de abril? Então, aqui no mês de abril. Então, nós temos aqui o mês de abril. Empadas, né? Quantas empadas foram vendidas? Foram 364. E está falando assim, quantos pastéis a mais foram vendidos com relação às empadas? Então, os pastéis são aqui, ó, 593. Então, que cálculo eu vou fazer para saber quantos pastéis foram a mais vendidos no mês de abril? Na letra C, quantas coxinhas a mais que empadas foram vendidas no mês de janeiro? Então, olha só, mês de janeiro está perguntando
quantas coxinhas foram a mais do que empadas. Que cálculo que eu vou fazer também para descobrir isso? Na letra D, calcule a diferença entre o salgado mais vendido e o menos vendido no mês de março, tá? Que cálculo que eu faço? Olha só, quando eu falo de diferença, que cálculo será que é? Então, pensa um pouquinho e faça aqui, né? Pode montar os cálculos no verso da folha ou no espacinho que vocês encontrarem aqui, que não tem problema, tá? Na verdade, tem um espaço aqui embaixo, ó, faça seus cálculos aqui. Então, vocês vão fazer os cálculos aqui embaixo, se for necessário. Tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, procure a sua professora lá no grupo de estudos, tudo bem? Então, até mais. Tchau, tchau.